Olá pessoal, sou Demetrio Moreira, estou aqui hoje com vocês, esperando o Farias entrar para continuar nosso bate-papo da semana passada, que nós estávamos conversando na última live sobre a profissão bombeiro civil e estávamos dialogando sobre as oportunidades, como é a carreira, compartilhando com vocês a ideia como que o mercado de bombeiro civil está no Brasil, só não no estado de São Paulo, e aí convidando também o nosso amigo Farias também, que está entrando aí com nós. Permitir ele entrar aqui, né? Nosso bate-papo. Acho que Farias conseguiu conectar aí, Farias. Pronto, Farias conectado. Tá com a gente aqui, né, Farias? Isso aí, Demetrio. Boa noite a todos. Boa noite, Farias. Quando você estava se aprontando para entrar, né? Tava falando, pessoal, dar uma continuada da conversa da última live nossa aí. Que parou um pouquinho pela metade, falando da profissão de bombeiro. E também aproveitar que o dia está meio corrido para você se apresentar, falar um pouquinho ao Farias para a gente, falar um pouco da carreira, porque o assunto de hoje, em continuidade, é isso, né? Falar sobre a expansão da área de bombeiro, a carreira, os diferenciais que o mercado pede para esse profissional. Fica à vontade, Farias. Fala um pouco de você, fala da carreira. Gostaria muito, reforçando, antes de você começar a falar, sobre uma chave que quase ninguém Farias é técnico de prevenção e combate a incêndio fora bombeiro civil. Gostaria de falar também um pouco disso aí, Farias. Fica à vontade, tá contigo. Certo, Demetrio. Boa noite a todos. Na verdade, eu cheguei atrasado do plantão, né, Demetrio? Sabe como que é a vida de brasileiro e profissional de emergência, né? E a Então, correria é pessoal, complicada. corrido. Então, pessoal, me chamo Farias. Então, eu também sou escritor, né? Escrevi um livro aí, publiquei recentemente. Instrutor também de resposta à emergência. Comecei na área como profissional de emergência em 2010. Então, eu vim aí pela Defesa Civil Estadual. Então, trabalhei no contrato do Corpo de Bombeiro Militar, contrato temporário. Fiz também a formação Preve Fogo IBAMA, né? Também tenho uma formação voltada em incêndio florestal no órgão federal do Preve Fogo IBAMA. E 2013, 2012, trabalhei no shopping center como bombeiro. Trabalhei mais 7 anos na telefonia também como bombeiro. E trabalhei também na implantação do maior hospital da América Latina. Então, trabalhei 6 anos nesse hospital. E morei um tempo fora, né, no sul do Brasil. Aí tive a oportunidade de tirar plantão, atuar no bombeiro voluntário. Fiz muita amizade no sul, né. Parabéns a todos os catarinenses. E hoje, atualmente, moro em Goiânia e hoje trabalho com uma empresa também, no órgão de justiça, como bombeiro líder. E além de técnico de segurança do trabalho, técnico de prevenção contra incêndio de pânico, tenho uma graduação também, gestão de segurança pública e privada. Estou fazendo uma segunda faculdade, que é gestão ambiental, e com a pós em andamento, engenharia de segurança contra incêndio de pânico. Tem a parte também do resgate industrial, que eu sou apaixonado nessa área. Então, sou resgatista líder, né? Então, de líder de equipe de resgate industrial. E todas as formações afins também na área. E resumindo, sou um eterno aprendiz. Bacana, bacana. Diferente que muitas pessoas pensam, né, Farias? O bombeiro civil não termina no curso de formação básica, ele começa a carreira dele ali, né? Começa. Então, muitas pessoas fazem o curso, alguns estados é 240 horas, outros é 210 horas. Tem alguns estados que adotam o conteúdo programático da NBR, outros, como São Paulo, tem a portaria específica, né, mantendo 210 horas de formação de bombeiro civil. Mas o importante é entender que, dependente da jornada e carga horária de formação, que o curso básico ele é só o primeiro degrau de uma escadaria que parece que não tem fim, que é o aprendizado na área de emergências. Não sei se você concorda. Sim, sim, o Demetrio. E eu vejo também, até abrir aqui entre parênteses, quando o bombeiro civil ele se forma até em outra área, às vezes ele menospreza a profissão do bombeiro civil. Eu vejo o bombeiro civil uma porta aberta
para outras oportunidades, mas não pode esquecer da sua base. Então, assim, eu vejo aí alguns profissionais e depois começa até falar, né, certas situações do bombeiro civil. Formação, Demetrio, aqui no nosso estado, conforme a NT 17, pela norma, pela NT 17, 56 horas. Porém, as escolas formam acima de 300 horas seguindo a NBR. Entendi. Assim, uma coisa eu percebi, né? NBR a 14608, que rege a profissão bombeiro civil, né? Eu lá atrás, lá em 98, 2000, quando eu comecei a me inserir na carreira, era formado pela NBR 14608, né? São Paulo adotou o cronograma pela CCB 008/600/2014, em 2014 especificamente, aí somando a formação 210 horas e a reciclagem 40 horas. Dentro do estado de São Paulo, a NBR é algo opcional até para segurança contra incêndio. Não sei se você sabe disso, né? Muita gente acha que a NBR ele é uma ferramenta, né, de cobrança, como a legislação está em São Paulo, e não é. Em São Paulo, a NBR é só uma referência normativa complementar, né? Diferente de uma lei 11.901 que tem regulamentação da profissão, uma portaria estadual ligada ao Corpo de Bombeiro pela lei complementar 1257. Então, a NBR aqui, vamos supor, se você tem uma situação, vamos pegar a ET 25, por exemplo, de igníferos, né? Que é a segurança contra incêndio em igníferos, que é líquidos inflamáveis e gases inflamáveis, ele acaba citando algumas NBRs, mas o cumprimento é a IT, porque a IT é a lei, né? A outra NBR também que remete muito a outra instrução técnica, perdão, que remete muito à NBR é a IT de emergência, né? 41, perdão, a IT 41, que é inspeção de sistema elétrico de baixa tensão. Então ela remete muitos itens também, a NBR, mas o pessoal tem que entender que a NBR ela é uma referência, não é a base. Alguns estados, sim, é o que você comentou, né? Alguns estados, por lei, fala, cumpra esse NBR 1468, cumpra parcialmente a NBR. Ali passa a ser lei. São Paulo, hoje, ela acaba tendo a portaria acaba dando um conteúdo próprio, né, para o estado, uma regulamentação. Uma coisa que eu acho legal, Farias, não sei se é o teu estado, se poder comentar com a gente, São Paulo fez até no decreto de 2015, fala do bombeiro civil, que ele tem que ser credenciado por bombeiro, ao novo decreto estadual de 69.118 de 2024, que deu a alteração, fala que o bombeiro civil tem que ser credenciado ao Corpo de Bombeiros, e agora não é só os decretos do Corpo de Bombeiros, a convenção coletiva do Sindicato de Bombeiros soltou que o bombeiro civil, para estar atuando, sem compor o sistema de combate a incêndio, tem que ser credenciado ao Corpo de Bombeiro. E aí, você tá, também acontece isso? O bombeiro civil tem que ser credenciado? Demetrio, o que acontece? Que nós temos, assim, a parte normativa e legislação, tá? Eu vejo que o Estado de Goiás deveria repensar mais sobre essas normas. Vamos lá, e a questão das leis. A NT 17, né, que fala da Brigada de Incêndio, com o bombeiro civil e também o brigadista da Brigada Voluntária. Credenciamentos de empresas aqui, NT 39. O que acontece, Demetrio? As empresas, né, que vão prestar serviço, formação ou até evento, tem que ser credenciada na NT 39 do bombeiro, correto? Imagina, você vai abrir um credenciamento para prestação de serviço aqui em Goiás. Você vai credenciar a sua empresa, aí vai falar assim a parte dos instrutores. Você vai pegar os instrutores e credenciar na sua empresa para você prestar esse serviço, certo? Porém, é até meio comprometedor eu falar essa parte aqui, é feito recolhimento, certo? Só que eu vejo uma falha do Estado de não fiscalizar. Eu não vejo o Estado fiscalizar escola de formação. Se o instrutor que está dando aula lá, esse aqui é um tema cirúrgico, isso aqui, é bem cirúrgico.
fiscalizar se esse instrutor ele é qualificado para dar treinamento, certo? O que o Estado faz? Recolhe essa taxa de prestação de serviço e não fiscaliza. Então, se tem uma profissão que ela corre solto, o Estado, né, eu entendo, se ela é credenciada no Estado, o Estado tem esse órgão que tem que fiscalizar. Confere? Sim. Confere, Neto? O Estado não fiscaliza nesse segmento. Aí tem outras questões. O nosso Estado aqui também não tem sindicato local. Aqui segue a federação aí de São Paulo, que é a FENABC. Então, sim, são situações, entende? Entendi. Essa parte de credenciamento de empresas e credenciamento de instrutor São Paulo não está dentro de uma instrução técnica, mas está dentro de uma portaria. Certo? Aqui é norma. Aqui é NT39, está dentro da norma técnica. Então, aqui é uma portaria a parte do Corpo de Bombeiro, mas segue mesmo a ideologia. Instrutor, só aqui vamos supor, o instrutor ele não é credenciado a dar todas as disciplinas de bombeiro civil. Você, quando abre sua solicitação de credenciamento de instrutor, por exemplo, você tem que escolher as disciplinas que você vai ministrar a aula e comprovar a carga horária, não só de técnicas de ensino, que é 40 horas para todas, né? Mas cada disciplina tem uma carga horária para formação de instrutor específica. Um exemplo, para a gente falar, você pega aí equipamentos de combate a incêndio e teoria de prevenção e combate a incêndio. A pessoa que é instrutor de teoria de prevenção e combate a incêndio, ele tem que apresentar 200 horas nesta área. E já equipamentos ele tem que apresentar 80 horas. Se você juntar teoria de prevenção e combate a incêndio com mais equipamentos, são 280 horas de curso que ele tem que comprovar para ser instrutor nessas áreas. A primeira socorro é 240 horas, então cada disciplina tem. Aqui, se você entrar em um site de consulta de instrutor de bombeiro civil no Corpo de Bombeiros, você vai perceber o quê? Você vai ver que tem muito instrutor que tem 1, 2 matérias de credenciamento, tem outro chega a atingir 9 a 7 matérias de credenciamento. Então, não é porque você é instrutor de bombeiro civil, você já pode ministrar todos os cursos. Agora, quanto às empresas de credenciamento, aqui você solicita o credenciamento junto com o Corpo de Bombeiro, você envia toda uma documentação para análise, isso tudo não precisa ser no Corpo de Bombeiro, você envia tudo via plataforma, tá? E aí o bombeiro militar ele faz uma visita à tua instituição, verificando estrutura, condições, metodologias, e aí, a partir dessa, um relatório técnico de visita, vai para um parecer da regional, vamos chamar assim, no caso que é o 16º Batalhão de Piracicaba, que rege Sumaré, e aí acaba sendo a homologação no site do Corpo Bombeiro. A crítica minha da falha do sistema é que, vamos supor, olha que interessante, o centro de informação credenciado, ele não pode entrar com pedido de renovação antes de vencer. Mas quando vence, o credenciamento dele some da consulta. Então ele fica com um espaço e tempo como se ele não existisse, entendeu? Isso já é uma confusão. Tá? Mas aqui em São Paulo funciona desta maneira, é um sistema, eu acho, funcional. Quanto à fiscalização, eu acho que não é só o teu estado, a fiscalização hoje no estado de São Paulo, pela a lei complementar estadual e tanto pelo decreto, está vindo fortalecendo a fiscalização e as multas pelo Corpo de Bombeiro. Não somente falando de bombeiro civil, mas na área de segurança contra incêndio em geral, entendeu? Hoje você já tem os parâmetros, as multas a ser aplicado, até para um futuro próximo, eu enxergo uma carreira aí, tá, Farias? Porque, sim. Olha que legal, hoje eu acho que o bombeiro militar ele não consegue fazer essa fiscalização efetivamente por falta de contingente. Mas quando suprir essa lacuna, as multas chegarão. E aí entra o mercado que para nós, que está nas contas, entrar com recurso de multa do Corpo de Bombeiros. Isso eu enxergo isso no mercado futuro, tá? Vai ser um procurador de recursos dessas futuras multas que há de chegar aí, porque já existe em lei, só falta efetivamente começar a ter a fiscalização. Bom, legal, bacana. Agora vamos falar um pouquinho assim, Farias. Me conta um pouco
do como você enxerga a prospecção de carreira do bombeiro civil. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da minha também, a gente vai interrogar, mas vamos falar um pouco mais do Farias, né? Vamos entender o Farias. O Farias é uma história de aprendizado e de crescimento. Falou umas palavras-chave que muito me chamou a atenção. Líder de bombeiro civil, técnico de prevenção e combate a incêndio. Farias, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque pouca gente não entende que isso existe real e fato. Outra profissão também que o pessoal não entende, buscando a Lei 11.1901, que é o bombeiro mestre, o líder e o bombeiro civil básico. Então, pessoal, voltando ao começo da nossa live lá, quem perdeu, depois vai estar disponibilizado, volta e assiste. É aquela situação, faz o curso básico, entra para trabalhar como bombeiro básico e acha que a carreira parou ali. Que não tem bombeiro líder, não tem bombeiro mestre. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso aí. Sim, tem um plano de carreira, né, Demetrio? É porque eu vejo assim, Demetrio, ó, vou usar meu estado. É porque, assim, nós, tá, temos que estar junto com o Estado, correto? Junto com o Estado. Só que eu vejo que até na formação, lá o instrutor aí, o aluno e depois esse profissional, quando está atuando no mercado, ele fica engessado na norma do Estado. Ele esquece de estudar a lei, né, que legaliza a profissão dele, verificar os artigos, inclusive essa lei até precisa fazer algumas emendas nela, né, mas existe a lei, e ver lá o que que fala, o que que é bombeiro base. Ah, curso de formação. O que que é bombeiro líder? Concurso técnico, prevenção contra incêndio e pânico. E o bombeiro mestre, graduado em engenharia com especialização em engenharia de segurança contra incêndio e pânico. Só que acontece, eu já ouvi, né, também aí, às vezes você vai entender outro comentário, também sou TST também, técnico de segurança, eu já vi nosso colega técnico de segurança falar assim, eu sou bombeiro nível 2, estou acima de vocês. Falei, nível 2, acima do bombeiro civil, como assim, mestre? Não, porque questão nível técnico, você leu lá o artigo da lei federal, fez uma boa interpretação dela. Técnico de prevenção, não é técnico de segurança do trabalho. Então, assim, tem essas questões, né? Eu entendo que é novo isso aí, deve ter 4, 3 anos, né? Que aprovado pelo MEC agora, tem instituições que formam esses profissionais. Então, Demetrio, eu vejo assim, o próprio bombeiro civil tem o interesse de estudar, não tem outro caminho, pessoal, não tem atalho. O atalho é você estudar, especializar mesmo, fazer uma formação técnica, ler sobre a lei federal, verifica lá o CBO, nosso, que fala lá, o 517110, qual que é a nossa função dentro da empresa. Complementares, tem as NBR também, né, a 14608, a 16877, as complementar ali, que auxilia nas informações, e atrelada à norma do Estado. Então, começa a estudar. Essas questões de liderança, ô Demetrio, eu confesso que foi uma virada de chave muito grande, tá? Porque, assim, eu já estive à frente de outras lideranças, inclusive a empresa que eu trabalhei anterior não recebia como bombeiro líder, mas eu estava à frente de todas as demandas de liderança, reunião dessa empresa, mas assim, é uma mudança de chave muito grande. E inclusive, tá, pessoal, você está nos assistindo, quando eu fui trabalhar nessa empresa, eu não posso entrar em detalhes, mas assim, lá foi exigido que para ser líder nessa empresa, o líder tinha que ter uma formação técnica. E aí? Por mais que eu tenha um currículo extenso, eu trabalhei em várias empresas, e aí chega lá na hora, eu não consigo almejar esse cargo porque eu não tenho uma formação técnica, eu fico para trás. Sim. Farias, uma coisa que eu acho que o bombeiro civil muitas vezes não tem acesso, até esse tempo atrás nós estávamos conversando, isso é uma opinião minha também, tá? Que até a última live deu uma abordada sobre esse assunto, é que acaba se limitando, coneando, vamos chamar assim, a visão do bombeiro civil, a questão de formação acadêmica, né? Eu, quando comecei a fazer curso da área de bombeiro civil lá em 2000, 2001, eu já sentia isso, existia uma limitação que só o curso de capacitação e qualificação profissional já era suficiente. Com a vinda em 2009, com a lei federal e com as demais regulamentações, eu vou responder para você. O que me chutou
ir para uma faculdade foi a legislação de bombeiro. Tá? Para mim, eu tinha aquele velho mito, né, que só ser técnico de segurança do trabalho e ter o bombeiro civil e os cursos de qualificação, eu estava muito bem. E aí, esse é um mito que muitas pessoas, é uma cultura criada dentro da área de segurança do trabalho, certo? Só capacitação profissional. E aí, em 2004, eu já senti a necessidade de ir para uma faculdade, 2005, né? E aí, o que aconteceu? E comecei a ver que o mercado do bombeiro civil precisava de profissionais com poder de decisão. Ou como a US gosta de falar, o poder da caneta. Porque quando eu brinco, eu falo assim, gente, quem toma a decisão? É o bombeiro mais cheio de brevê no peito ou aquele cara que senta numa mesa e assina o documento e fala que a partir daquele momento é assim? Comecei a ver que não era o brevê no meu peito que me dava autonomia para chancelar um procedimento, uma política de trabalho, uma regulamentação, mas um diploma e um conselho regional que ia me habilitar para isso. E a partir dali comecei uma busca incessante pelo aprendizado, acabei me apaixonando e aí vai uma lista imensa de cursos, né? E nessa trajetória, fui para a área de administração, gestão, entender, fundamentação e mantive dentro da área de engenharia. Trazendo para a área nossa, a engenharia, né? Na área de segurança do trabalho, sou técnico formado, sou tecnólogo de segurança do trabalho formado, sou engenheiro de segurança do trabalho formado. Então, eu sou um cara que sei falar muito bem as 3 formações do bombeiro de técnico de segurança do trabalho, na área de segurança do trabalho. Sei falar muito bem como cada profissional deve atuar em campo. Nas 3 camadas, né, Odomero? Os 3, eu brinco na cebolinha, nas 3 esferas, né? E na área de bombeiro civil, né? Na área de segurança contra incêndio, vamos falar assim, fui bombeiro civil por muitos anos, como você, fui secretário de defesa civil por 8 anos na minha cidade, e também sou engenheiro de prevenção e combate a incêndio, como detalhe, tá, Farias? Eu tenho isso em anotação de certidão do CREA. Se eu buscar minha certidão de anotação do CREA, tá lá, engenharia de incêndio. Tá? Eu posso brincar, eu também sou bombeiro mestre. Eu posso falar, eu sou engenheiro de especialização de incêndio, então eu sou bombeiro mestre. Então, o que acaba acontecendo, né? Vamos avaliar a situação. Então, hoje, muitos profissionais que educam o bombeiro civil, ou acaba capacitando ele, não estou desmerecendo os profissionais, mas é um ponto de vista. Então, são profissionais que também foram educados a se limitar até o curso técnico de segurança do trabalho. Você vê, hoje, se você fazer a proporção de profissionais instrutores com nível superior, com uma experiência em tomar decisão dentro de sala de aula de bombeiro civil, para profissionais que têm uma bagagem imensa, com capacitação imensa, mas são profissionais ótimos dentro como a lei federal fala, na camada de execução. Eles não têm autonomia de assinatura, de gerar chancela de uma política, uma normativa dentro de uma empresa, ou responder juridicamente por aquela decisão. Eles estão num nível operacional, como a lei fala. E assim que o empresário vê, muita gente vê. Então, hoje, falando um pouquinho da minha vida acadêmica, fora as formações de graduação, fui fazer pós-graduações, como você falou. Aí após vai desde engenharia logística, engenharia de segurança do trabalho, engenharia de incêndio, engenharia de qualidade, fiz vários pós-graduacionais de engenharia, fiz MBA em gestão de projetos. Só isso aí nós estamos falando de uma Y da pós-graduação, porque quando você bate a graduação, você tem dois lados da pós-graduação, que a turma quase não entende também, o lato sensu e o estrito sensu. Então, dentro do lato sensu, eu cheguei ao MBA, que era o nível acadêmico. Dali você faz outros MBA, e eu tenho mais o que fazer. E aí eu fui desafiar o estrito sensu, fazer o mestrado e agora no doutorado. Só de cima de tudo isso, pô, Demetrio, você fazer um doutorado, você tem engenharia, você tem... Mas e aí? E você deixou de ser bombeiro civil? Pelo contrário. A minha tese de doutorado, ela aborda o sistema de segurança contra incêndio e segurança do trabalho em sistemas de reciclagem
no programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Porque hoje, só para você ter uma ideia, todo mundo vê incêndio somente em refinarias, grandes edificações, mas lá onde que está a cooperativa de reciclagem, que onde o trabalhador está exposto em condições insalubres imensas, misturando as coisas do trabalho com incêndio, está risco biológico, físico, químico, principalmente o risco de acidente por inflamável, explosões e outras coisas materiais que vêm, quase não vê o profissional lá atuando. Então, a minha tese de doutorado hoje é voltada a esse nicho de mercado, mas pegando as pessoas de trabalho e levando para a segurança contra incêndio, para a prevenção de acidentes desse pessoal. Entendeu? Então, para você ver como que incêndio acaba sendo amplo. Incêndio não é só para a indústria, não é só para o shopping, não é só para o condomínio. Incêndio está em tudo que é lugar. Só resumindo... Grande, né? Perdão? Um universo muito grande, bem extenso. Então, vamos pensar agora. Quando você pensa em camadas, né, de crescimento acadêmico, né, não é porque você chega a ser um doutor, um PhD, um engenheiro, um advogado, você deixou de ser bombeiro civil. Mas aquilo que você falou agora há pouco, usando tua fala, muitas pessoas se graduam, acabam enxergando outros leques, abandonando o bombeiro civil de inicial. E até fala mal, tá? Sim, acaba criticando seu posto. Há muitos anos, aí depois descarta. Sim, e acaba criticando os profissionais que estão na área. Pior que é isso, desprezando quem está na área. Então é o seguinte, o que falta para nós é essa maturidade profissional, do meu ponto de vista, certo? De entender que o bombeiro civil não é uma profissão, é uma carreira. O bombeiro civil, você pode sair do operacional, passar para o nível técnico, virar um bombeiro líder, virar um bombeiro supervisor de uma empresa de terceirização. Você pode fazer um nível de engenharia, virar ser um engenheiro de incêndio. Profissão, como a gente tinha comentado na outra live, que já tem até projeto de lei em andamento para se tornar título dentro do CREA. Hoje o sistema de engenharia de incêndio, até essa semana teve um aluno que me perguntou, Demetrio, você falou que você é engenheiro de incêndio. Eu falei, não, eu sou engenheiro de incêndio, sou engenheiro em prevenção e combate a incêndio. Tem uma palavra que muda aí. Por quê? Hoje não tem o título de engenheiro de segurança contra incêndio, nem engenheiro de incêndio no Brasil. Você tem o engenheiro em prevenção e combate a incêndio, ou engenheiro em segurança contra incêndio. É a mesma coisa, mas um gosta de falar de uma forma ou outra. E hoje o sistema CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que rege os CREAs, que quase ninguém sabe ter o CONFEA, ele determina, só tem 3 engenheiros que podem se responsabilizar pelo sistema de combate a incêndio. Isso em nível CONFEA. Engenheiro civil, engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho. Certo? Mas é bem claro, esses profissionais podem se responsabilizar por projeto, instalação e adequação dentro das limitações da tua atribuição. Já no estado de São Paulo, é diferente. A segurança contra incêndio do estado de São Paulo, você tem, se não me enganar, 17 ou 18 tipos de anotação de responsabilidade técnica. Ele tem desde a elaboração de projetos, instalação de medidas de segurança contra incêndio, instalações elétricas, CEMAR, estruturas de palco, escada pressurizada, que são tipos e tal. Aí o Corpo Bombeiro indagou o CREA, como também o CAL, que é o Conselho de Arquitetos Urbanísticos. Pô, quem pode assinar o quê? O Conselho de Arquitetura Urbanística já jogou assim, o arquiteto assina o que ele quiser e festa e todo mundo seja feliz. Se der ruim, se vira lá na frente. A realidade é essa. Já o CREA não, ó. Elaboração de projeto. Esse aqui pode assinar. Esse aqui não. Instalação. Esse aqui pode assinar, não. Pegando as principais de engenharia, só para você ter uma noção, se eu me enganar, são 17 itens. O engenheiro civil assina do 17, assina 16. Só tem um item que ele não assina. O engenheiro mecânico, ele assina 13 itens. O engenheiro de produção assina 9 itens. O engenheiro eletricista assina 7 itens. E o engenheiro de segurança do trabalho assina 1. Reduziu, Demetrio? A engenharia de segurança do trabalho entra 1.
Usando esse dado também e trazendo a NR23, que hoje eu vejo muito nas redes sociais, seja instrutor de NR23, a NR23. A turma não entendeu ainda que a NR23 tirou o corpo fora da segurança do trabalho, em partes da segurança contra incêndio. Quando ela fala, as organizações deverão cumprir a legislação estadual. Pronto. E você sabe onde está a falha disso, Farias? Você tem noção ou não? Mas eu vejo que é uma cultura que foi implantada e também lá no departamento, né? Procurar entender. A NR23 passou para o Estado, no caso o Corpo de Bombeiro assume essas funções, né? Sim, e aí onde que está o problema? Quando você chega numa empresa, você vê o certificado de AVCB lá. O que significa o certificado de AVCB na parede? Que aquele local ali está na conformidade conforme o Corpo de Bombeiro, né? Atendeu as normas. Sim. E se a NR23 fala para mim que a organização tem que seguir a legislação estadual, e eu chego na empresa... Vocês aí é o AVCB, né? É a AVCB. Para nós aqui é SERCOM. SERCOM. Mas é o mesmo documento. Vamos lá, bacana. Não muda o nome. Vamos lá, eu chego na empresa, eu vejo o documento, vamos falar assim, então, para ficar genérico, eu vejo o documento certificado do bombeiro lá. O bombeiro certificou que minha empresa, pelo AVCB, o SERCOM, ela cumpriu as normas de segurança, correto? Certo, correto. Eu atendi a NR23, meu irmão, a partir dali acabou. Tá entendendo a coisa? Sim. Mas aí que a gente tem que pensar, aí tem as intersecções. Então, se a segurança contra incêndio é uma atividade, uma área, segurança do trabalho é outra. Então, tem uma intersecção através da prevenção de incêndio. O que eu quero dizer isso? Vamos pegar o espaço confinado. Eu gosto de falar de espaço confinado, rapaz. Um tema bom. Espaço confinado. Pessoal, não vamos entrar na NR23 na íntegra, mas vamos pegar o espaço confinado, que ele é um tanque de armazenamento de líquido inflamável e vai passar por uma manutenção ou limpeza, ok? Onde que entra a participação do profissional de segurança contra incêndio? Quem que é o profissional de segurança contra incêndio? Bombeiro civil, técnico e engenheiro de incêndio. Ok? Esses são os profissionais de segurança contra incêndio. Quando senta aí a segurança do trabalho identifica o risco do incêndio... Posso complementar mais um profissional aí, Demetrio? Pode, fica à vontade. De prevenção contra incêndio de pânico também, né? Negócio que não é cultura ainda, né? Sim, sim. E aí, só quando eu continuar de raciocínio, aí o que acontece? A segurança do trabalho identificou o risco de explosão ou incêndio naquele tanque. Atmosfera explosiva, né? O que seria o correto para a legislação? Até no caso nosso, que é a IT-16. Acionar o plano de ação de emergência, certo? Verificar as medidas de segurança contra incêndio e pânico, certo? Certo. E um profissional de segurança contra incêndio implantar, fiscalizar ou dimensionar as medidas naquela situação. Não o profissional de segurança do trabalho. Hoje, a segurança do trabalho já está acarretada com atribuições até que não é dela, como qualidade, portarias e muitas outras coisas, até jardinagem, algumas empresas põem para a segurança do trabalho. E aí, esquece de entender que a segurança contra incêndio é algo paralelo, adjacente ao eixo da segurança do trabalho. Certo? Então, o que acaba acontecendo? A segurança do trabalho, os profissionais de segurança do trabalho têm que entender que em 2017, com alterações das legislações, e das NRs principalmente, a segurança contra incêndio começou a ser uma área não pertence mais à segurança do trabalho, mas está contida à segurança do trabalho. São coisas diferentes. Contida não significa uma é subordinada à outra, mas são áreas distintas que trabalham no mesmo objetivo. Né? Então, hoje eu falo o seguinte, até vamos trazer, como a gente vai falar sobre ampliação da profissão, mudando um pouquinho o sentido de legislação, que a legislação é pesada para conversar um pouquinho, e vai muito detalhe. Vamos trazer agora um pouco da pitada da tecnologia. Eu fiz uma pesquisa, né? Todo mundo está com medo de profissões, minha profissão vai acabar, vai ser substituída, vai isso, vai aquilo, entendeu? E no meu mestrado foi uma das minhas pesquisas, gestão de conhecimento, prospecção de carreira, tudo isso aí. E eu cheguei a um denominador que a segurança contra incêndio vai ser impactada ainda pela tecnologia, mas daqui 50, 60 anos, Vanessa. Vai demorar, né, Demetrio? Dá tempo para nós trabalhar aí tranquilo, né?
nós somos quase a última camada que vai ser impactada. Já diferente, o impacto que a segurança do trabalho vai ter a partir de 2029. O que eu venho alertando para os profissionais de segurança do trabalho, pessoal, começa a mudar. Como fala a Carol Dweck no livro dela, começa a mudar o mindset, a forma de pensar. Você entendeu? Sim. Por que eu falo isso aí? Porque quanto mais a Revolução Industrial 4.0 tomar as empresas, menor será a concentração de colaboradores dentro dela. E convidando a NR4 agora nessa conversa, o dimensionamento do quadro da NR4 ele é dado por quantidade de funcionários e grau de risco. Então, quanto menos funcionário eu tiver na empresa, menos eu vou contratar profissionais de segurança do trabalho. Então, a segurança do trabalho tende um forte caminho em virar consultorias, não efetivos em empresas. Entendeu? Mas, o que eu falo, e a segurança contra incêndio? Quanto mais tecnologia, quanto mais eletricidade, quanto mais equipamento, maior o risco de incêndio. Mais profissionais especializados para prevenção e combate a incêndio vai ter que ter o mercado. Mais profissionais técnicos, em nível de técnico de incêndio, em nível de engenharia de incêndio, vai ter que ter. Então, esse é meu ponto de vista, Farias. Falando um pouco de legislação e um pouco de tecnologia misturando. Tá? Esse é o meu entendimento. Pegando para a tecnologia, isso for da parte também de incêndio, nós temos um risco agora presente da classe L, né, que são os incêndios de veículos elétricos, bateria de lítio. É um tema que eu não vejo assim, profissionais, até de emergência, falando sobre procedimento, treinamento. Inclusive, o seu estado, São Paulo, foi o pioneiro aí, né? Eu acompanhei a comissão de vocês aí, do Corpo de Bombeiro, foram para outros países ver como que funcionaria, montou a norma de vocês, aí os demais estados começou a Ctrl-C, Ctrl-V. Acompanhei essa época, essa comissão aí. Farias, você acabou de me colocar eu numa bifurcação que você nem imagina, meu amigo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos fazer uma pergunta básica. Classe L. Legal. Qual NBR que fala sobre essa classe? Rapaz, eu sei que só na norma de vocês do estado, correto? Não, aí do bombeiro. Não vamos entrar em norma, que você vai tomar um sustinho. Vamos lá. Não temos NBR no Brasil regulamentando essa nova classe. Isso foi uma norma ISO internacional, norma ISO, que não foi trazida para o Brasil. Essa classe não existe no Brasil. Lembrando que eu falei agora há pouco de NBR, NBR é uma referência normativa, não são leis. Agora vamos para a instrução técnica e legislação, né? Para ser exigido alguma coisa sobre classe de incêndio, tipo de extintor, tem que estar no decreto estadual, legislação estadual, tem que estar na instrução técnica. Você citou da minha instrução técnica aqui no Estado de São Paulo, a nossa instrução técnica, né? E aqui trata sobre isso a IT 41, que é a mesma que trata sobre inspeção visual de baixa tensão na segurança contra incêndio. Certo. Farias, ele não fala IT 41 de classe incêndio e não fala de extintor, meu irmão. O extintor, tô vendo aí a parte interesse comercial, né? Que o pessoal vai dar, o extintor verde, bateria de lítio, não sei o quê. Inclusive, tem um profissional também do seu estado, eu sigo ele aí, dá umas dicas muito boas, especialista, o Marcelo Vale. Sim. É do seu estado aí, você conhece ele, né? Conheço. Eu sei quem você está falando. Não conheço pessoalmente, mas sei quem está falando. Ele produz aí uns conteúdos sobre esses temas. E aí, só para você entender, então a IT 41, quando ela fala de SAV, Sistema de Alimentação de Veicular Elétrico, ela dimensiona sinalização, botão de pânico, inspeção e joga toda a responsabilidade para o instalador. Então ele te dá parâmetros de que a empresa que está recebendo esse equipamento ou condomínio, do que ela tem que ter o básico de medidas de segurança, não combate a incêndio. Então não tem nada ainda sobre extintor, não tem nada de medidas de prevenção e combate a incêndio. São Paulo está realmente em pesquisa, o Estado de São Paulo acompanha também. Também. Hoje o que nós temos nesse mercado, hoje, de bateria, essas coisas, é especulação. Nada definitivo no Brasil.
Tem orientações bacanas, não estou desmerecendo as considerações, as pesquisas, nada. O que eu quero dizer, Farias, eu só posso chegar para um cliente como engenheiro ou como profissional, dimensionar algo para ele em dois fatores. Primeiro fator, é legal? Tem legislação sobre tal? Não tem. Então eu tenho que comprovar a eficácia e efetividade daquilo de alguma forma para o meu cliente. Porque aí você tem outra coisa que influencia, que é o Código do Consumidor. Então, o que acaba acontecendo? E a outra maneira... Rapidão, você falou Código do Consumidor e tem outro detalhe também, e o Inmetro também. Essas questões dos extintores aí. Então, só não tem nada ainda. Voltando lá, não tem nada ainda sobre esse assunto. Então, como você vai chegar... Eu quero criar... A crítica minha é a seguinte. Como você vai chegar para um cliente e falar, você é obrigado a colocar o extintorzinho verde aqui, a partir de hoje é isto. Se você não tem normativa de Corpo de Bombeiro exigindo em decreto estadual para a obtenção da VCB que tenha isto, extintor lá, você não tem parâmetros ainda de como esse extintor deve ser, não tem o Inmetro, não tem a ABNT, não tem NBR falando sobre isso. E possivelmente você pode ter aí alguma seguradora que vai falar, ó, eu só faço o seguro teu se você estiver lá. Beleza. Aí você consegue justificar para o teu cliente. Mas hoje, atualmente, não tem nada ainda efetivamente que obrigue a tua empresa a fazer. Então, eu como consultor, como engenheiro, eu posso sugerir para a empresa, eu não posso afirmar. Entendeu a diferença? É uma sugestão, né? Entendi. Então, assim, não é uma coisa eu chegar assim, ó, aqui você pode colocar um extintor ABC ou você pode colocar um A e um BC. Entendeu? Ah, você está embasado. Vamos pegar a IT 21 do Corpo Bombeiro sobre extintores de incêndio, fala que é por capacidade de extintor. Se eu vou colocar ABC, se eu vou colocar A e mais BC, é outro assunto. A de vocês é a 21? É a 21. E a 22 é a borda hidrante. A nossa aqui é 21 também. Tá? Mas você entendeu? Quando nós entramos nesse assunto de baterias, sistema de alimentação veicular elétrico, ainda temos muito que evoluir nesse assunto. São Paulo soltou uma cartilha, que eu costumo falar, sobre compartimentação de vaga de garagem veicular, subsolo, em vaga normal. Até legal. Mas, assim, deu uma segurada, porque é um mercado ainda que está em expansão, está em amadurecimento. Algo novo também, né? Tem um risco presente, mas é algo novo ainda, né? Então, é o que eu falo, quando a gente pensa na segurança contra incêndio, né, você tem que pensar hoje, igual hoje à tarde estava dando uma aula sobre isso aí, eu falei assim, ó, quando você olha segurança contra incêndio, você tem que ter duas linhas de pensamento. Você tem que pegar a segurança contra incêndio e quebrar em duas áreas. Uma é a edificação, a outra é a ocupação. Entendeu? Trazendo o sistema, o SAV, né, o Sistema de Alimentação Veicular Elétrico, para esse contexto, primeira coisa, a tua edificação está preparada para receber um sistema de abastecimento de veicular elétrico? O que eu quero dizer com isso? Aquilo a elétrica não é minha área, mas a gente tem o princípio básico. Você vai sobrecarregar um sistema já existente no teu condomínio, na sua empresa. Então, precisa o engenheiro eletricista fazer o dimensionamento, fazer as adequações no sistema necessário, fazer aterramentos, fazer tudo. Então, não é só chegar e instalar. Entendeu? Esse veículo que vai ficar no meio de um condomínio ou de um estacionamento, numa área específica, essa estrutura está pronta para receber esse veículo, e se tiver uma emergência, como essa estrutura vai se comportar, isso é toda a área edificacional. Material resistência ao fogo, né? Agora vamos criar uma situação de ocupação. Eu trabalho numa empresa que é um depósito de gás. Meu Deus do céu. Uma distribuidora de gás, perdão. Certo. É um negócio atípico, mas vamos fazer o absurdo. E aí, meus funcionários têm que criar uma vaga para eles carregar ou deixar o veículo elétrico dele. Tem lógica. A ocupação, a estrutura está pronta, a edificação está pronta para isso, aquela ocupação vai ser condizente a isso, então tem muita coisa a ser estudada. Imagina, vamos supor, um mau dimensionamento disto, o condomínio toma todas
as medidas de segurança, tem o AVCB, tem tudo, mas por uma falha lá, não observa um abrigo de GLP de tubulação encanada e põe a parte de abastecimento de elétrico do veículo próximo. E não tem uma barreira de contenção de calor, entendeu? Então, eu acho o seguinte, essa história do SAV, para mim, é um entendimento, ainda temos alguns anos-luz ainda para frente de amadurecimento. E isso, para mim, como profissional de segurança contra incêndio, como bombeiro civil, é excelente. Porque quando eu tiver problema, precisar de profissionais para resolvê-los e atender a demanda de mercado. Isso é bombeiro civil trabalhando, isso é engenheiro trabalhando, isso é técnico trabalhando, isso é gestor trabalhando. Então, quanto muito, voltando ao assunto tecnologia, Farias, que levou esse diálogo. Esse despertar, né? E o diálogo. A tecnologia, eu não tenho medo da tecnologia na área de incêndio, pelo contrário. Eu acho que quanto mais tecnologia para os profissionais de incêndio, melhor. Porque você tem que estudar mais edificações, paredes, controles de acabamentos, revestimento e acabamento. Fiação elétrica tem que começar a melhorar muito mais. Sistemas de combate hidráulico, combate incêndio, sistema seco, no VEC. Essa semana, pra você ter a base, eu estava numa briga. Vou levantar outro problema aqui, hein? Segura essa. O Novec 1230? Eu vou levantar outro problema. Eu vou levantar outro problema. Então, assim, eu até fechei umas parcerias nessa área, mas aqui não é hora de fazer comercial. Mas vamos lá. Só uma das minhas buscas. Eu pensei assim, pensa um prédio de 10 andares. 10 andares. 8 a 10 andares. E aí, o projeto estrutural hoje, você tem o hall da saída da escadaria de emergência com um recuo ali para pessoal cadeirante. Certo. Mobilidade reduzida também. Ali, certo? Por outro lado, você tem todo o piso tátil, você tem braille durante os corredores para guiar pessoas com deficiência baixa ou ausência de visão, tal ali, certo? Certo. Aí eu até estava assim, né? Falei, poxa, cara, vamos pensar na empresa agora, vamos sair do condomínio, só trazer o condomínio para a indústria, vamos para a empresa isso aqui. As empresas também estão fazendo rampa de acesso, fazendo corrimão de acesso. Legal. Então, os números de PCD hoje nas grandes indústrias tem uma cota para ser cumprida. Certo? Certo. A pergunta que eu te faço, quando tocar o alarme de incêndio, tocar o alarme de emergência que vai explodir o negócio, o instinto de sobrevivência cantar mais alto. O que é o instinto de sobrevivência? Eu sair, depois olhar para trás e falar, opa, eu tinha que fazer isso. Porque esse instinto de sobrevivência tem de falar mais alto. Ok? E quando eu sair para fora, eu vou lembrar do pessoal que tem uma baixa visão, ou tem uma deficiência de mobilidade, ou tem uma ausência de mobilidade. Aí eu vou voltar lá dentro para retirar eles, né? É uma situação do plano, na parte de pânico, você tem que se pensar. E aí eu falei assim, cara, se toca o alarme, quem tem problema auditivo ou baixa audição, muitas vezes não escuta. A pessoa que tem algum problema de visão, muitas vezes não enxerga o luminoso. Né? E aí, nessas reuniões com empresas de tecnologia de incêndio, consegui achar uma empresa essa semana que desenvolveu um dispositivo que já está sendo implantado em algumas empresas, que alguns lugares é no braço, é tipo uma pulseira, que quando toca o alarme vibra e manda a mensagem nessa pulseira, entendeu? Para a pessoa que possa ler, ou quem só não pode ter visão e tal, sentir que é a hora de sair, certo? E também ele foi até além, falou assim, Demetrio, imagina um trabalhador numa linha de produção com protetor auricular, aquele ruído e tal, não escuta o alarme. Por mais que você tenha a norma, que depende do ruído, você tem que ter X decibéis acima do ruído da empresa, mas a gente sabe que nem sempre isso é atendido, né? Então eles criaram um dispositivo para pôr anexado um suporte de bolso no bolso do trabalhador, que vibra também para ele poder sair. Só voltando no PCD, eu achei sensacional. É o primeiro passo a gente começar a ter uma equidade, porque igualdade é uma coisa, equidade é pensar diferente com os diferentes, né? De forma diferente, eu brinco. Demetrio,
Eu? Ainda rapidão, essa tecnologia que você falou aí até também, quem elabora o plano de emergência, pensar e adicionar isso no plano de emergência deles também, né? Essa nova Sim. tecnologia, essa alternativa que você falou é interessante. Então, o que acaba acontecendo? Essa tecnologia ajuda a cuidar muito, porque você pensa agora, voltando na edificação, as pessoas estão dentro do seu apartamento. Pensa uma pessoa, PCD, dentro de um apartamento, que se tocar o alarme, ela não escuta, não tem luminoso para ela ver, e ela não vai saber nem que o condomínio está pegando fogo. É isso também. Porque não tem dispositivo dentro do seu apartamento. Se não tem um sinal de luz, vamos pagar aqui na porta que está atrás de mim, não tem lá em cima. Se hoje pegar fogo no meu condomínio, no meu prédio, não tem nada aqui que informe que o apartamento de baixo ou de cima está pegando fogo. Se eu tiver uma pessoa que tem um problema auditivo ou de visão, não tem nada aqui dentro me apresentando. Vai aparecer lá no corredor, daí não ouço. E aí, como que faz? Vou acabar perdendo minha vida, muitas vezes, por uma falta de dispositivo. Um dispositivo desse ajudaria a salvar muitas pessoas e ajudaria no plano de abandono de área. Hein, Demetrio? Lembrando, tá? Você falando do detalhe, tem alguns apartamentos, questão até da engenharia, que eles são construídos com a vedação de ruído, né? Que tem uma Sim, certa sim, acústica, vedação acústica. Isso, isolamento acústico, essa é a palavra correta. Tem essas questões aí também, não vai ouvir. Então, o que eu falo para você? Então, assim, tem muita coisa na segurança contra incêndio para ser criada, desenvolvida e adaptada e testado. Então, eu acho o seguinte, a segurança contra incêndio no Brasil é um mercado em amadurecimento, porque eu tive na terça-feira numa reunião do Conselho de Auditor Fiscais do CREA, estive lá acompanhando, fui convidado por um amigo meu participar, e até eu fiz uma pergunta, fugiu um pouco de incêndio, né? Eu falei assim, gente, hoje a logística está mudando o mundo. A logística está mudando a economia mundial. Não é mais a indústria. É como que você compra na internet e chega na tua casa. Isso aí está tudo mudando. E eu vejo a engenharia brasileira pegando essas áreas, jogando para pulverizando isso aí em engenharias diferenciadas, que se torna multifuncional para atender o mesmo assunto. Se você pegar Peru, Argentina, Chile, aqui do lado, países subdesenvolvidos, você vê já o curso de engenharia de incêndio. Perdão, engenharia logística, entendeu? Uhum. Então, você já vê esse curso. Daí, pegando esse gancho, aí começou a abrir um debate, né? Daí você traga algo que pode abrir um debate. E eu falei assim, voltei a bater. Falei assim, não é... E aí, quando você vem a logística, você tem o problema do incêndio. E a engenharia de incêndio, que também está no mesmo pé da engenharia logística. Você não tem curso nas faculdades de formação de bacharelado ou de ciência exata voltado a essas áreas. Acaba sendo um conjunto de profissionais atuando nela. Então, eu acho o seguinte, a logística atrelada à segurança contra incêndio no Brasil é um oceano azul ainda de oportunidades. Por isso que eu volto a falar. Bombeiro civil, pelo amor de Deus, volta para a sala de aula, não para ficar fazendo cursinho só de APH, resgate à altura, volta para o curso técnico. Hoje tem várias escolas oferecendo técnico de incêndio. Vai fazer uma faculdade de engenharia, que engenharia, como eu brinco, é difícil, mas não é impossível. Entendeu? Vibra menos, estuda mais, né? Se ficar vibrando aí, a correr, flexão, bope, caveira. Calma com isso. Não me põe em situação desconfortável, Farias. Não, tem que falar, ué, tem que falar. Aí, vamos lá, Demetrio, falando de logística, correto? Eu tive acesso também com esse setor, inclusive até dei um treinamento para os bombeiros portuários, que eu estou também na área portuária. Então, essa logística, por exemplo, o país, alguém compra algo pela internet, então tem a logística marítima, né? Então, até chegar aqui no nosso país, tem uma logística aí por detrás. E tem os profissionais que trabalham embarcado, né? Ô, Farias, quando você falou da relação dos caveiras, como que você falou, né? Os bombeiros caveira, né? Os bombeiros caveira. Cara, eu já tive essa visão da área de bombeiro civil, tá? Não vou negar, acho que todo mundo passa uma fase... Na verdade, é o Bombop, tá? Lembrei até do Romário aqui de Santa Catarina. É Bombop. Sabe o que é Bombop?
Não. Bombeiro misturado com BOPE. Nossa. Então, o que acaba acontecendo? Eu já fui um profissional que eu estou como empresário da área há 17 anos. Faz pouco tempo, né? É. Há 17 anos. E como profissional, tô com 24 anos de profissão na área de incêndio. Então, já fui vibrador, já fui o cara do acampamento, já fui o cara de vibrar, vamos, aí, vamos pagar a flexão. Já passei essa Sim. fase. É legal, não vou ligar pra você, é bacana pra caramba, é gostoso. Mas hoje eu tenho uma visão a seguinte, Farias. Tudo tem seu tempo e seu momento. Tá? Ter essa vibração, essa relação é legal? É legal. Mas o bombeiro civil hoje está muito mais para manutenção do sistema de combate a incêndio na parte preventiva do que resposta à emergência. Porque voltando até a primeira live, quem não assistiu, procura lá no YouTube, procura no Instagram do Farias, no meu, vocês vão ver lá, eu falando o quê? Que o que garante o emprego do bombeiro civil é a seguradora, não é a produção, não é a segurança do trabalho, não é a segurança patrimonial. Quem pede para a empresa ter o bombeiro civil lá é a seguradora. Exatamente. Entendeu? E a seguradora espera uma coisa desse profissional, que ele não deixe que o incêndio aconteça. E a mesma coisa acontece com o empresário, ele não quer que o incêndio aconteça. Então, o bombeiro civil, que ele está numa empresa, o incêndio acontece, alguma falha teve por parte do profissional. Não informou, não relatou, não identificou, não fez a ronda Só que efetiva, tem um não estava no lugar detalhe, certo. tem um detalhe aí, tá, Demetrio? A gente abre até um parênteses aí, tá? Você falou questão de não informou. O que eu vejo, tá? Tem muito bombeiro civil brincando de ser bombeiro civil. Essa questão que você falou do relatório, informar, isso é importante. Tem um bombeiro civil que ele acha que é só assumir o plantão, colocar um óculos, tira uma foto, assumir mais um plantão, aí posta no Face. Vou dar um exemplo aqui, né? Dois figurantes, o bombeiro civil plantonista e o prevencionista, né? Vou usar esse termo aqui. O plantonista só tira o plantão e vai embora. E o prevencionista é aquele profissional que está preocupado realmente com a planta que ele trabalha. Ele faz a ronda, ele faz as vistorias, ele passa no setor, vê algo errado, orienta as pessoas, ele está junto com todos os setores ali, presente na planta, vê algo errado, faz o relatório, informa a liderança dele, o superior dele. Agora não, vejo uma turma aí que está brincando, né? Brincando no cenário de emergência. Então, assim, aí mas o salário está ruim, a empresa é ruim. Será que a empresa é ruim ou você não está fazendo seu trabalho conforme o seu contrato de trabalho? Então, e aí que a gente entra aí entre o bombeiro ralador e o bombeiro técnico, né? Vamos chamar assim, o bombeiro profissional. Porque o bombeiro profissional é esse profissional que você acabou de falar, é esse que é o profissional que a empresa espera, um cara que trabalha na prevenção, um cara que não deixa o sinistro acontecer. Porque é uma frase que eu falo, empresa queimada não paga salário. Entendeu? Empresa queimada não paga salário. Então, se você... Hoje, um incêndio, Farias, do meu ponto de vista, ele não tem impacto só patrimonial. Ele tem impacto patrimonial, ele tem impacto social e econômico. Por quê? Se você tem a empresa perde o patrimônio com o risco de não conseguir garantir a continuidade de negócio. Isso gera desemprego, desemprego gera perca de renda, e perca de renda tem impacto social. Imagina o setor da indústria alimentícia, Demetrio, que não pode parar com a produção de alimento, empresa de produção. Entendeu? E não, combustível e tanto outras. Então, Sim. Farias, o bombeiro civil, vamos falar assim, que é profissional, que tem consciência da atividade, que é ser bombeiro civil, ele vê que ele tem que manter condicionamento físico ok, ele tem que manter uma boa saúde, um preparo de conhecimento de emergência, tem que ter. Mas 80% da atividade dele tem que ser voltada à prevenção. Conhecer sistemas de fluxo de gás, sistema de fluxo de estanqueidade, sistema de incêndio para manter funcional. Por quê? Empresa queimada não paga salário. Então pegou fogo na empresa, você falhou em algum momento nas suas medidas técnicas de prevenção e combate a incêndio. E aí eu te pergunto, muitas vezes, desculpa te cortar, Farias, mas muitas vezes você na formação, você ocupa 210 horas, seja 300 horas, é muito pouco tempo
você passar toda a informação. Aí você pega uma aula de 3, vamos supor, uma aula de 8 horas, você perde quase 1 hora com atividade física e você podia transmitir informação. Isso aí, o cara quiser, ele paga uma academia, ele vai para fazer a corridinha no quarteirão dele, ele está ali para absorver conhecimento, não condicionamento físico. Você não é uma academia de condicionamento físico, é uma academia de formação de bombeiros, está ali para trabalhar intelecto. Entendeu? Então, hoje, eu enxergo o seguinte ponto, né? Esse bombeiro meu, ralador, esse bombeiro, atividade física, eu troquei realmente pela caneta. Mas, assim, ele mora dentro de mim, porque se precisar pegar a mangueira e ir para o incêndio e atuar, até hoje eu faço isso. De vez em quando eu estou dando suporte, apoio nas ocorrências. Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Mas a prevenção é a melhor solução. O verdadeiro bombeiro é aquele que não deixa a situação acontecer. Mas quando acontece, ele tem que estar preparado. Mas ele tem que lembrar, 80% da atividade dele é prevenção. Então eu falei, nossa, minha bateria, meu celular aqui já está miau aqui. Mas Tá tudo ruim, bem. beleza, Demetrio. Então, voltando aqui, só para antes que acabe a nossa bateria. Minha bateria, eu sei como está a sua aí. Mas... Minha aqui também já está dando sinalzinho aqui. É assunto que a gente vai, até é bacana. Semana que vem a gente volta de novo. O pessoal que curtiu, deixa um like, pede para a gente continuar aí mais esses bate-papo, né? Quem quiser, incentiva esse trabalho que a gente começou aqui. Até pessoas que querem entrar na roda de conversa, Farias. Chama a gente privado, manda mensagem lá, fala, quero participar da roda de conversa com vocês. Manda mensagem aí no Instagram do Farias, manda no meu. E na próxima encontro nosso, vamos participar junto. Acho que quanto mais gente conversando, mais mentes pensando, melhor. Tá? Inclusive, tem um conterrâneo seu, acho que de Diadema. Eu mandei mensagem para ele, ele falou que vai fazer parte também dessas lives também. Não, isso é muito bacana, porque é ponto de vista diferente, né? Bacana pra caramba. Mas, resumindo aqui, senão daqui a pouquinho acaba, por conta da semana passada, acabou a bateria e ficou meio no ar, né? Mas é isso aí, meu pensamento, Farias. Hoje o bombeiro civil, ele tem que buscar seguir uma carreira acadêmica, né? Fazer curso técnico, superior. Não sou bom de engenharia, faz gestão de pessoas, o bombeiro civil precisa de RH. Pessoas que sabem terceirizar bombeiro civil. E nada melhor o bombeiro civil que já trabalhou lá na ponta da linha, lá no chão de fábrica, ele sabe como que aquele bombeiro sente, ele fazer uma administração, fazer um recurso humano para poder terceirizar o trabalhador, que é um profissional melhor do que esse. Eu tenho dom com a matemática, eu tenho afinidade com a física, faz isso em engenharia. Demetrio, a figura do gestor de bombeiro também, porque aqui que a gente estava falando lá dos gestores. Vou falar para você como que é aqui no meu estado, né? Pelo menos em São Paulo, aí, estado de vocês, eu vejo que vocês fazem uma gestão diferente. Como que é aqui? Bombeiro trabalha no shopping, só um exemplo. Quem é o gestor desse bombeiro é um gestor de segurança. Então, supervisor de segurança, ele faz a gestão da segurança patrimonial e a gestão do bombeiro. Aí nós estamos no setor agora de SESMIT. Aí muitas vezes quem faz a gestão do bombeiro é a equipe de SESMIT, técnico de segurança. Aí vamos lá. Como que você vai tentar ali dialogar com o profissional, levar uma demanda, e aí esse gestor não sabe fazer a gestão? Porque, assim, eu vejo esse detalhe, o Demetrio, olha, tem um colega que falou na live anterior, Demetrio, mas se eu me recusar, o que eu faço? Vou perder meu emprego? Qual que é o vazamento? Vai lá no CBO, 7110, senta, conversa, busca o diálogo. Porque, assim, eu falo para você, tem gestor que ele tem uma cultura aí de gestão, que ele faz o bombeiro na planta fazer tudo, menos o serviço de bombeiro. Farias, isso é uma situação que volta àquela cultura que eu falei para você da segurança do trabalho. A segurança do trabalho, se você pegar a NR23 antes de 2017, você vai ver dentro da NR23 várias medidas de segurança contra incêndio que a segurança do trabalho tinha que cuidar. Em 2017, quando a NR23 passou a exigir que cumpra-se a legislação estadual, certo? Nesse exato momento, eu entendo que houve um divisor de águas. Segurança contra incêndio é segurança contra incêndio, segurança do trabalho é segurança do trabalho. Certo? Acho que cortou muito bem
essa divisão. E aí criou-se o quê? Surgiu em 2009 a profissão bombeiro civil. Volto a reforçar, no Brasil só existe 2 tipos de bombeiro. Ou você é bombeiro militar, ou você é bombeiro civil. Ponto. Aonde você está lotado, prestando serviço, é outro assunto. Bombeiro militar pode estar dentro do CECIS da Força Aérea, na seção de incêndio do Exército, dentro da Marinha, dentro do Bombeiro Militar Estadual, ou dentro do Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, qual é o caso nosso aqui. Certo? Então, o Bombeiro Militar é uma situação. Certo? Já o Bombeiro Civil, ele é um profissional não ligado a uma OM, uma organização militar, certo? Que ele pode estar lotado em aeroporto, ele pode estar lotado em shopping, indústria, eventos, parque, coisa. E no estado de São Paulo, pela Lei Complementar 1257, o bombeiro voluntário é uma outra coisa também. Então, se você entrar lá na 1257 lá, ele é muito bem claro. O bombeiro voluntário tem que ser formado e credenciado pelo Corpo Bombeiro do Estado. Ou eu formar bombeiro civil e esse bombeiro civil ser um bombeiro voluntário, por lei estadual, não pode. Então, muitas vezes o pessoal acha que se eu sou bombeiro civil, eu posso entrar numa organização, uma associação de bombeiros, eu sou bombeiro voluntário. Não, o Estado de São Paulo tem até, não lembro a portaria que tem agora de cabeça, regulamentando a condição de bombeiro voluntário em complementação à lei estadual, junto ao bombeiro militar. Então, eu não vou entrar no assunto de bombeiro voluntário, vamos marcar uma outra live para falar de bombeiro voluntário, que isso daí vai estender, vamos voltar ao bombeiro civil. Tá? Mas, assim, é outro universo aí. Então, você tem que entender, só no fundo, o bombeiro voluntário, o bombeiro público municipal e o bombeiro público voluntário, igual está na Lei 1257 de 2015, ela traz isso dentro do bombeiro civil. Então, o bombeiro público municipal está lá no decreto, se você pegar, ele está dentro do bombeiro civil como bombeiro público voluntário. Só com uma legislação, tipo assim, um apêndice de exigência diferencial. Já o bombeiro civil, no decreto do Estado de São Paulo, ele limita no quê? Atuação do bombeiro civil em edificações, áreas e riscos e eventos temporários. E acabou, meu irmão. O bombeiro civil, aqui no Estado de São Paulo, ele tem uma limitação de atuação, por lei. Então, o bombeiro civil... Pode falar. Fica à vontade. Eu acompanho o estado de vocês há muito tempo também. Inclusive, estava vendo aqui, acho que é Mogi Mirim, algo assim, uma cidade aí, São Paulo. Abriu o edital agora para bombeiro municipal. Estava vendo aqui. Que é o bombeiro público municipal, qual eu estava falando agora. É o bombeiro civil, na categoria de bombeiro público municipal, lotado como bombeiro público municipal, que a lei é bem claro também, a lei 1257. Bombeiro público municipal, servidor público com capacitação pelo Corpo Bombeiro do Estado, credenciado, podendo atuar nas estações de bombeiro misto. Essa é a verdade. Tá? Então, tem esse critério. E o bombeiro civil, bombeiro público voluntário, é uma outra categoria que está ali também. E o bombeiro civil em si, é o que eu te falei. Privado, tá? Né? Ele não é bombeiro privado. Ele é um bombeiro... Na IT3 do Corpo de Bombeiros, na IT3, a IT3 aqui eu chamo assim, você não entende de instrução técnica se você não lê a IT3. Mas a IT3 ela define lá o que é extintor, ela define o que é hidrante, ela define. Mas é isso que é a base. Se você não sabe a definição, como você vai saber aplicar? Então, na IT3 também tem lá como o bombeiro, como a legislação entende o que é bombeiro civil. E lá é bem claro. Bombeiro civil, profissional formado por centro de formação credenciado do Corpo Bombeiro, que exerce caráter remunerado em empresas mistas, sociedades mistas, pública e privada. Eles pegaram um pouco na atividade da federal. Né? Pega um pouco da federal. E aí ele fala o seguinte, em ações de prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros, não falei APH, que é outro acento que eu não para marcar outra hora, falar de APH, combate a incêndio e primeiros socorros, combate a incêndio e primeiros socorros, não é liberação de trabalho à altura, não é liberação de espaço confinado, que não é atividade de bombeiro civil, mas uma outra hora volta a falar disso aí, combate a incêndio, prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros, em edificações, áreas de risco, eventos temporários. A IT3 classifica muito bem o bombeiro civil. A questão
acaba de saindo um pouco disso aí, misturando bombeiro civil com bombeiro voluntário, com bombeiro municipal, e a E, lei deixa muito especificado muito bem. Então, eu sei que só que na norma de vocês aí, há um nome lá, nomenclatura está bombeiro civil, é isso mesmo, não é? tá bombeiro civil, Vamos lá, tá? vamos trazer para o meu estado aqui, onde faz a farofa, a bagunça. O que acontece? Na NT 17, lá fala do brigadista efetivo, né? Que é o bombeiro civil na planta. Aí fica o seguinte: os donos de empresa ficam naquela, e aí, brigadista efetivo, bombeiro civil, aí vem o credenciamento ao corpo de bombeiro. Vamos lá. Aqui, o bombeiro exige que o bombeiro civil tem que trabalhar com o nome brigadista mesmo nas costas, certo? Lá no uniforme, bordado brigadista. Aí beleza, e você vai lá, puxa lá no registro da pessoa, do trabalhador, na carteira de trabalho, tá lá na carteira de trabalho, bombeiro civil, CBO bombeiro civil, crachá brigadista e no uniforme brigadista. Aí eu falo assim, eu falo pro dono de empresa, não estou falando nem o trabalhador mais. Aí o dono de empresa fica naquela, e agora? Lei Federal, NT 17, bombeiro civil ou brigadista? Olha só, vou te falar aqui, teve uma empresa daqui que usavam a cor alaranjada, né? Cor laranja. E o que acontece? O Corpo de Bombeiro aqui aderiu à cor laranja para a área de incêndio florestal também, né? E áreas de grandes desastres aí. Essa empresa, ela foi notificada, ela teve que trocar todos os seus uniformes, já teve um prejuízo aí, teve que trocar seus uniformes, passou a ser cinza chumbo. Então, e agora? Você como empresário, Demetrio, e agora? Você vai recorrer quem agora? O MP, Ministério Público, o que você vai recorrer? Quem vai pagar essa dívida? E agora? Vamos lá. De novo, você colocando contra a parede de novo, hein? Brincadeira. Mas vamos lá. Vou falar porque eu tenho mais domínio que o Estado de São Paulo e você vai usando de parâmetro aí, tá? O que eu vou falar agora, eu vou fazer a farofinha que você comentou. Tenho formação na área de recursos humanos, sou tecnólogo em recursos humanos, sou administrador, como eu falei, fora a área de engenharia, ok? Então, vou trazer um pouco agora do meu conhecimento do RH, um sistema de gestão de administração, a área técnica de engenharia, e vou tentar fazer essa farofinha, vamos ver o que vai sair para você ver meu entendimento. Meu irmão, vamos começar na norma sobre brigada, eu não sei a sua aí, mas aqui em São Paulo fala o seguinte: brigadista, pessoa voluntário indicado pelo empregador. E quando entra essa questão do voluntário, eu na época que eu fiz RH, quando eu fui estudar a CLT, eu não achei em nenhum artigo da Considerações das Leis Trabalhistas que existe trabalho voluntário dentro de empresa. Você já viu ou não? Eu não achei até hoje isso aí. Voluntário. Na área de direito, eu achei o trabalho voluntário numa empresa. Bom, partindo dessa linha de pensamento do trabalho voluntário, vai estar onde o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo tirou essa palavra voluntário com um trabalhador dentro de uma empresa. Que tem uma carteira assinada e tem um salário. Nessa ramificação, né, do voluntário, que é o brigadista, abriu uma outra dúvida, uma outra hipótese. E aonde que entra o acúmulo e desvio de função? Porque eu fui contratado para ser almoxarifado, empilhadeirista, auxiliar de escritório, e estou exercendo uma atividade a mais, pensando como RH, tá? Eu falei assim, pô, estou acumulando. Agora vamos para a segurança do trabalho, vamos pegar os PGRs, o LTCAT, em qual PGR que cita na inventário de riscos atividade adicional de risco? Tem exposição a incêndio, a inflamabilidade. Ah, vai bater na NR16, periculosidade, vai ter que pagar para esse profissional esse adicional. Certo. Vai criando a trama aí, que eu tô falando, vamos preparar nossa farofinha. Certo. E aí, eu falei, caramba, cara, tem alguma coisa que eu coloquei de errado que não tá certo nessa história toda. E aí eu quis entender o que o bombeiro pensou quando escreveu lá na norma, pessoa voluntária. E é a partir que surgiu isso aí. E aí fomos daqui, vai de lá, vai estudando, vai fazendo um curso, vai vendo pensamento, vai dialogando com um, vai dialogando para o outro, até eu cheguei a uma conclusão. Não é competência do corpo de bombeiro
falar ou legislar sobre questões trabalhistas da empresa, as políticas trabalhistas da empresa. Quando o bombeiro fala que o brigadista é voluntário, ele quer dizer, a pessoa chegar lá na segurança do trabalho, chegar para o responsável da brigada e falar, eu quero fazer parte da brigada, posso. Só isso significa que ele vai trabalhar voluntariamente. Ele foi voluntário a se candidatar. Agora, como que a empresa vai lidar com as questões trabalhistas com esse trabalhador é um problema dela e sindical e interno da empresa. Entendeu aqui? Eu já vou chegar lá no bombeiro civil e no brigadista, daqui a pouco você segue essa linha de raciocínio. Então, quer dizer, o bombeiro militar fala assim, ó, a pessoa pode, se livre, espontânea vontade, participar da brigada, ou, como tem profissionais, quando eu vou fazer gestão de brigada, você tem que apontar, meu irmão. Não é você querer. Pessoal da manutenção predial, pessoal da manutenção elétrica, manutenção de máquinas e equipamentos, pessoal da patrimonial, da segurança da vigilância. Esses caras não têm opção de quer ou não quer. Esse é indicado pelo empregador, igual a lei me permite, e vai participar, meu irmão. E tchau, até logo, obrigado. Entendeu? Esses caras não podem faltar, eles fazem parte do profissional de segurança do trabalho, pessoal da enfermagem, do ambulatório médico da empresa, quando tem. São profissionais que não têm opção, eu quero ou não quero. É diferente do empiladeirista, do auxiliar almoxarifado. Você entendeu? Certo. E aí que a lei fala, é voluntário ou indicado pelo empregador. Bom, e então eu entendi que interpreta-se mal, muitas vezes, essa questão do voluntário indicado, né? Bom, isso é o brigadista. Daí eu abri uma outra situação. Então, o que é o brigadista? Então, quem é o brigadista? E descobri que brigadista não é a profissão. O brigadista não é uma função. O brigadista é um componente. Olha a palavra, é um componente. E porque a profissão e a atividade do cara é aquela registrada em carteira dele. E ele compõe a brigada com a atividade que ele está formado. Você está começando a entender o que eu estou te falando? Sim, eu, como engenheiro de segurança do trabalho, eu, como engenheiro de incêndio, eu posso compor a brigada e não deixo ser engenheiro na empresa. Então, lá na brigada, minha atividade é pensar como engenheiro de segurança do trabalho e como engenheiro de incêndio. Se eu sou mecânico hidráulico ou eletricista de manutenção da empresa, eu na brigada vou atuar como eletricista de manutenção da empresa. Eu vou manter minha profissão de mecânico hidráulico, vou manter minha profissão de empilhadeirista, porque muitas vezes, num isolamento de carga, numa aumentação de carga, eu preciso de empilhadeirista na brigada. Sim. Então, ele não deixa de ser um profissional, ele passa um componente da brigada. Então, o brigadista, ele faz parte do sistema, a brigada em si faz parte do sistema de segurança contra incêndio. E aí que entra o bombeiro civil nessa história. Então, o bombeiro civil, ele compõe a brigada de incêndio, sim. Ele pode ser considerado um brigadista, mas ele não deixa de ser bombeiro civil. E atividade remunerada, né? A parte do bombeiro civil. Como engenheiro de incêndio, não deixa de ser engenheiro de incêndio, ele não vira brigadista porque ele compõe a brigada. Brigadista é um apelido, vamos chamar assim, um nome genérico, se dá aos componentes da brigada. Vocês não deixam de ter a função desde inicial. Então, o bombeiro civil, quando ele compõe a brigada, ele não deixa de ser brigadista. Sabe por que tem um perigo nisso aí, Fariz? E esse é o melhor raciocínio que eu cheguei? Sim. Vou explicar uma coisa para você. Lembra do acúmulo e desvio de função? Vem cá, se eu falo igual no teu estado, que o bombeiro civil é o brigadista, o que está impedindo que o brigadista da tua empresa não entrar com uma ação judicial e pedir acúmulo e desvio de função? Principalmente acúmulo. Pode acontecer. Pode acontecer. E agora eu falei, e essa conta vai, por exemplo, você que é empresário, e aí, Demetrio? Aí o que acaba acontecendo? Se você entrar no site Jus Brasil e procurar, você vai ver que tem N processos. Claro que alguns da jurisprudência e outros não. Mas tem vários processos, brigadista entrando com acúmulo de função. Tem situações que o juiz deu acúmulo de função com bombeiro civil para o brigadista, não porque a atividade, mas também os cursos que a empresa dá para o brigadista como que é equiparado. Então, há essa possibilidade do brigadista entrar com esse pedido. Só, como que para o corpo de bombeiros é enxergado?
para o Corpo de Bombeiros, no meu entendimento, o que eu busquei, de novo, brigadista não é uma função, é uma atividade. É um nome homogêneo de um grupo de pessoas que compõem um sistema de segurança e combate a incêndio de uma empresa. Entendeu? Então, de novo, o bombeiro civil, ele compõe a brigada? Sim. Ele deixa de ser bombeiro civil? Não. É isso que muitas vezes é mal interpretado. O engenheiro de segurança do trabalho compõe a brigada? Sim. Dentro da brigada, ele deixa de ser engenheiro de segurança do trabalho? Não. O técnico de segurança do trabalho deixa de ser técnico? Não. O cara da manutenção deixa de ser manutenção? Não. São braços que precisa daquela equipe interna para garantir a segurança contra isso. Você está me entendendo? E aí você não tem risco de ter um acúmulo de função, um desvio de função. Mas o que muitas vezes esquece na segurança do trabalho, que esquece do seguinte item. Se o cara é brigadista, ele tem riscos adicionais à atividade dele. E como que ela lida trabalhistamente com convenção coletiva, com PGR, com análise de risco contra essa situação? Porque eu quero, imagina, vamos criar um cenário, um empilhadeirista, durante um incêndio, vai lá, pega uma empilhadeira, está tirando o material para isolar, a estrutura não suporta para o calor, colapsa o telhado, e esse empilhadeirista, brigadista, fica preso na estrutura. Como vai ser a investigação de acidente, partindo que ele era um empilhadeirista, o que ele estava fazendo na área quente de incêndio? Aí, de novo, como que o Corpo de Bombeiros de São Paulo se resguarda? Porque está na IT 17, é só ler. Eu não preciso perguntar para coronel, capitão, é só ler. Está lá. Ações emergencial da brigada. Corte de eletricidade, abandono de área, combate a princípio de incêndio. Não é combate a incêndio. É princípio, né? E o que nós entendemos de princípio de incêndio? Fogo na fase inicial. Fogo na fase inicial se combate com extintor, não com mangueira de incêndio. Então, brigada não tem que aprender a pegar a mangueira de incêndio e ir lá dentro do fogo e apagar o fogo. Isso é tão claro na IT 17, no Estado de São Paulo, porque quando você pega no conteúdo programático, ele não fala em empregar equipamentos de combate a incêndio, fala operar equipamentos de combate a incêndio com o brigadista. Você tem que ensinar ele a operar equipamentos, não empregar equipamentos. São coisas diferentes. Operar equipamento é ligar uma botoeira de incêndio, é ligar uma botoeira de alarme, é ligar uma bomba de incêndio, é saber lançar uma mangueira. Não empregar esse equipamento ao combate a incêndio, mas operar o sistema de combate a incêndio. Demetrio, rapidão. Sobre a norma de vocês aí. E na planta industrial? Essa questão do brigadista, eu falo que aumenta a questão do risco. Mas é nisso sentido também, todas as edificações se aplicam, não tem exceção. A norma é geral, é uma régua. Tudo. Então ela fala bem claro, operar é diferente de empregar, cara. E aí, o que acontece? Voltando às ações as ações lá de emergência da brigada, quando ele limita a fase inicial ao princípio de incêndio, então o que é o correto? Ele vai para uma outra parte, ele fala assim, os treinamentos que forem em campo de combate a incêndio. Treinamentos que forem em campo de combate a incêndio. Não que os equipamentos devem ser em campo de combate a incêndio. É aí que entra outra dúvida. Mas acho que é obrigado a fazer o treinamento em campo de combate a incêndio. Não, a brigada, ela tem que ser treinada, capacitada e qualificada a usar a estrutura interna da empresa, meu irmão. Porque quando você leva para um campo de treinamento prático, lá é uma realidade. A tua empresa, o sistema de acionamento de bomba é um, o sistema de alarme é outro, o quadro sinótico de comando é outro. E aí você treinou a tua brigada a operar um equipamento que não é seu. Eu, como engenheiro de incêndio, hoje, engenheiro em incêndio, né, prevenção e controle de incêndio, eu falo o seguinte, para mim, o AVCB, o CLCB, o PTS, ele passa por 4 estágios para você conseguir a licença do Corpo Bombeiro, vou chamar assim. Porque teu estado tem outro nome, né? É SERCOM. É SERCOM do seu estado. Primeiro estágio, projeto. Então você vai projetar o que vai ser implantado naquela empresa. Então na fase de projeto, você vai dimensionar, você vai descrever, vai mandar para o Corpo de Bombeiro a falar, ó, tá de acordo com o meu projeto com a legislação estadual? Tá. Aí eu vou para a segunda etapa, instalação e adequação da edificação. Sim. Beleza, projetei, instalei e adequei. E agora o que eu preciso? Treinar as pessoas a usar o equipamento, meu irmão. E esse treinar não é levar para um campo fora da empresa. É treinar esse equipamento que eu instalei. É igual você comprar uma Ferrari hoje, Farias,
E você tem que fazer um curso antes de sair com esse carro, não. Mas eu tenho habilitação para dirigir carro. Mas você não tem capacitação técnica de dirigir uma Ferrari. A verdade é essa. Você está habilitado, mas não tem capacitação técnica. O outro modo de você enxergar isso são pilotos de aviões. A pessoa é piloto de avião? É. Mas quando ele muda de categoria de aeronave, ele sobe uma categoria de diferenciado, um modelo diferenciado de aeronave. Até helicóptero, né? Piloto helicóptero. Ele tem que fazer X hora voo como copiloto para entender toda aquela aeronave para poder pilotar. Então, o sistema de combate a incêndio a Ferrari, é uma aeronave que cada empresa tem um sistema diferenciado, não é igual. Então, você tem que treinar e capacitar a brigada ao uso daquele equipamento. Não levar para campo de combate a incêndio externo. Sim. Hein, Demétrio? Você está falando na linha de raciocínio. Como que você pensa, você como gestor, formador também, engenheiro, uma norma do Estado, ela ser bem específica com essas informações? É proibido o bombeiro civil utilizar proteção respiratória e o EPRA, é a roupa de aproximação. É proibido. Proibido. Eu tenho que fazer a leitura, não sei se mudou. Eu tenho que fazer a leitura, depois vou até te passar. Está na norma de Brasília, tá? DF, capital do Brasil. Na norma de Brasília. Que lá o bombeiro civil não pode, bombeiro civil, tá? Não pode usar a roupa de aproximação e a proteção respiratória, o EPRA. E aí? E aí que bate nas costas da segurança do trabalho, né? Aí que entra o conflito legal. Por quê? A legislação trabalhista é bem claro. Vamos um pouquinho acima disso aí. Artigo 7º, anota bem isso e dá uma lida depois lá. Artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal. Artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal. Não estou falando nem... Vou falar a Carta Magna. As empresas e organizações devem atuar de forma de mitigar ou eliminar os riscos existentes para seus trabalhadores em suas edificações. Correto? O bombeiro civil, ele não é estatutário igual o bombeiro militar, ele não é um servidor público, ele é um CLT. E a CLT também tem uma coisa chamada direito de recusa. Quando o empregador não oferece condições de segurança ao trabalho, o trabalhador poderá se negar a executar a atividade, se ele ver que a vida dele está em risco. Temos a NR6 aí, trata dos EPIs também, tudo, né? E aí o que acaba acontecendo? Isso que você acabou de me trazer, eu também não li e tal, mas estou usando o cenário que você me trouxe. Imagine que você tem um incêndio nessa empresa. O bombeiro civil pode assinar o direito de recusa dele. Se a empresa obrigar, entra com um assédio moral. Sim, porque vai inalar fumaça, vai perder a vida dele. O chefe dele vai entrar lá e faz. É assédio moral, porque está impondo em risco. Terceiro item, artigo 132 do Código Penal, expor em risco a vida de pessoas. Sim, certo? sim. Quarta situação, a segurança do trabalho na NR6 prevê a proteção respiratória e equipamento de proteção respiratória para eliminação de gases, coisas. A roupa de proteção é um controle térmico de queimaduras e lesões. Então, isso aí, no meu ponto de vista, está muito além da legislação do Corpo Bombeiro Estadual. Porque o bombeiro, com o artigo 144 da Constituição, por mais que ele esteja na parte de segurança pública, certo? Só a segurança pública está para garantir a lei e a ordem. Um incêndio é uma desordem pública. Vamos pensar dessa maneira. Certo? Mas os assuntos, isso na área que envolve o assunto de vias públicas, fora da perímetro de uma empresa. Dentro de uma empresa chama-se direito privado, Código Civil. Está dentro do Código de Direito Privado. No artigo 157 da CLT, resguarda o empresário do quê? As políticas e normas e medidas internas de competência e responsabilidade dele. O setor público só pode atuar dentro do setor privado desde que esteja riscos iminentes, situação que pode proporcionar situação de desordem pública. Tá me entendendo? Sim, sim. Nós temos aí também no meu entendimento, é meio complicado uma normativa desta, tá? Porque você está infringindo dentro do direito privado,
Você está entrando numa situação de segurança do trabalho, tá? Mas aí, por outro lado, eu estou fazendo uma análise do que você me falou. Agora, quem criou essa legislação pode ser, sim, solicitado a esclarecimento. E aí nós não podemos entrar em julgamento, vamos falar assim agora, de causa, porque a gente não tem a visão de quem criou isso daí. Mas, no meu entendimento, trazendo segurança do trabalho, trazendo a legislação trabalhista, só em resumo, o bombeiro civil tem direito de recusa, não tem obrigação de atender essa ocorrência, e aí se a empresa obrigar em assédio moral, e se mandar o bombeiro civil embora por causa disso, ele entra com recurso de reintegração na justiça de local de trabalho, porque ele acionou o direito de recusa dele por exposição de risco à vida. E ainda, quem obrigou ainda, responde 132 no Código Penal, se quiser um pouquinho mais fundo. Todas as leis que você falou, o artigo da CLT todo, e na lei federal também fala que o empregador, né, tem que fornecer os EPIs para o bombeiro civil. Já tem lá um artigo da lei federal, né? E aqui no Estado de São Paulo, a Convenção Coletiva de Bombeiros também obriga. Isso. Aí eu vejo assim, Demetrio, eu vou fazer uma fala bem superficial. Eu vejo assim, todo respeito ao Estado, mas eu vejo que o órgão do Estado tem que deixar certo ego de lado e olhar mais para a vida das pessoas. Porque, querendo ou não, um profissional está lá na ponta da lança, né? Mas, enfim, vou entrar nesse mérito. Farias, mas vamos lá. O Estado, agora vamos tirar esse contexto particular do EPR, da roupa de aproximação, e vou falar para o Estado de São Paulo, tá? O Estado de São Paulo... Rapidão, no dia que você vir aqui no Centro-Oeste, você vai entender o que eu estou te falando, como que é aqui a cultura aqui. Não, então, aqui eu vou falar um pouco, é uma região... Eu vou falar aqui de São Paulo. Tem a Constituição Federal e temos a Constituição Estadual. Todo Estado tem sua Constituição. Certo. No Estado de São Paulo, a Lei 1257, que eu gosto de falar, ela complementou a segurança contra incêndio dentro da Constituição do Estado. Tá me entendendo? Onde que entra a chave da coisa? Uhum. Então, o bombeiro civil no Estado de São Paulo, ele está dentro da Constituição Estadual, irmão. Olha que legal, pela Lei 1257. Entendeu? A chave, que legal. Mas continuando lá. E quase um bombeiro civil liga a esse ponto, tá? Que nós estamos dentro da Constituição Estadual por uma lei complementar do Estado. E o que acaba acontecendo? Quando nós vamos ler na Constituição Estadual de São Paulo sobre segurança pública e vamos ler na Constituição Federal sobre segurança pública, tem dois itens que me chamam muita atenção. Na Constituição Federal, ela fala o seguinte: a segurança pública é dever do Estado e direito de todos. Cabendo a polícia militar, ferroviária, deve ter aquela estágio lá. E o Corpo de Bombeiros com a atribuição de defesa civil. Está lá na 144. No artigo, na Constituição do Estado de São Paulo, se não me engano, no artigo 32 e 42, me falha a memória, não vou poder afirmar agora, ele fala o seguinte: a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Opa! Certo. Na federal fala que é direito e dever e direito. Aqui fala que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Entendeu? Então, entende-se que a prevenção e combate a incêndio do Estado de São Paulo também é responsabilidade do setor privado. Entendeu? Então, o setor privado tem a responsabilidade de não deixar aquilo acontecer. Entenda. É São Paulo, a partir que aconteceu, o Estado tem que intervir. E a partir que o Estado interviu, o direito teu privado falhou pela responsabilidade. E aí passa o direito público, o direito administrativo público em exercício. E aí que acontece o quê? Quem dá autonomia e atribuição aos corpos bombeiros estaduais? A Constituição e as leis estaduais. Muitas vezes a gente pecamos de apontar muito o dedo ao corpo de bombeiros, Farias. Mas o oficial do corpo bombeiro, o praça de corpo bombeiro, ele é um servidor público cumprindo as legislações do Estado, assinado por governadores e deputados estaduais, prefeitos e Câmara de Vereadores.
Muitas vezes o bombeiro civil vota Rapidão. pensando em. Já de concluir, só vai dar um Tá. insight. É porque tem um Vota projeto de lei pensando na aí. melhoria do seu bairro, mas também não vê que aqueles políticos o que estão prometendo para sua melhoria profissional. Porque o governador, a Câmara de Deputados, tem autonomia de alterar as leis. O coronel da Polícia Militar ele pode sugerir melhorias. Então aí temos que deixar ele apontar o dedo para o corpo de bombeiros e começar a apontar o dedo para o político que está sentado lá, meu irmão. É isso que o bombeiro civil tem que começar a ser mais participativo na sociedade com a política também. Mas vamos falar de política, porque senão vai começar a pegar outros caminhos, mas é só um insight para começar a entender que talvez você está apontando o dedo em outro caminho. Farias, travou? Farias? Não, tinha uma ligação aqui, aí ia ter interferência aí. Não, mas Não, voltou. tranquilo, Demetrio. Eu falo assim, Demetrio, porque até a bateria tá ficando vermelha, né, Demetrio? Aí tem que ser na outra lado. A minha estava amarela, agora vermelhou também. Eu tô falando essa questão de legislação, Demetrio, é assim, ó. Algo que acontece, ninguém fala e ninguém comenta desse assunto. Por vários motivos. Vamos lá, falei para você, foi São Paulo. Você acompanhou uma PL que estava tendo em Brasília, um projeto de lei? Você chegou a acompanhar essa PL, projeto de lei? Qual PL? Que eu estou acompanhando o dicionário de incêndio 8 PL. Eu vou te mandar lá, eu não recordo aqui não. Eu sei que lá no artigo 135 dessa PL era sobre a segurança pública. Entrava a parte da polícia, a parte do bombeiro. E no artigo 135 lá falava o seguinte, para tirar o nome bombeiro, que o nome bombeiro ia ficar somente para o bombeiro do estado, né? E aí, o bombeiro voluntário, o bombeiro civil, esse nome bombeiro ia ser eliminado. Lá no artigo 135. Eu vou pegar a PL e mandar para você ler lá, para você dar uma analisada. Isso lá em Brasília. Porém, quando lá no artigo 135, lá para esse artigo ser aprovado também dentro desse projeto de lei, foi vetado, porque foi, opa, peraí, como assim acabar o negócio do bombeiro civil? Aqui tem uma lei federal já, tem uma lei federal do bombeiro civil. Como assim? E o que acontece? Nós sabemos que representante do órgão de Estado tem Ns, vou falar em esfera política, federal, estadual e municipal, tem Ns. E tem um outro órgão que está muito forte, ganhando muita força jurídica e também política, que é a Liga Bom. Né? Então a gente tem que comentar desse assunto. Sim. E para o bombeiro civil? Quem que defende o bombeiro civil? Qual órgão que está ali na defesa do bombeiro civil? Nem o bombeiro civil não está nem lutando por seu direito, não tem um órgão, não tem ninguém. Você está voltando a bater lá no termo brigadista, Faria. Aí vamos lá. Obrigado. É canseira isso aí. Aí, rapidão, Demetrio. Aí o que acontece? Por isso que eu falei nesse termo aí, entendeu? Então, assim, a questão do ego. Por que tanto perseguir uma categoria, sendo quem paga o nosso salário é o empresário, é o setor privado que paga o nosso salário? O nosso salário não vem de pessoas do órgão do Estado, entende? Você entendeu o que eu estou falando, Demetrio? Na verdade, tem que ser falada. E para que isso? Por que isso? Essas perseguições. Cada macaco no seu galho. Eles cuidam lá da função deles, como agente do Estado, representante do Estado. Nós trabalhamos no setor privado. Então, para que com isso quem perde, sabe quem? É a sociedade, é a comunidade. Então, assim, eu não compreendo por que esse ego aí, entendeu? Depois eu vou mandar para você a peça e dar uma estudada nela, leia, aí você vai ver lá o que eu estou te falando. Bom, esse vazamento aí. Vamos lá. Essa briga de terminologia é uma briga desde o início do bombeiro civil, né? E se eu falar para você que o bombeiro já existia em uma norma antes de 2009? Você fala do Estado? Não, uma norma federal. Você está falando do bombeiro nós ou bombeiro do Estado? Bombeiro civil. Você fala a questão lá do CBO ou a lei mesmo? A bombeiro civil está numa norma federal desde 1980. Não, essa daí não é a parte lá do CBO, não, né? Não.
Ela estava dentro da NR23 anterior e ninguém nunca percebeu. Se você pegar a NR23 antes de 2017, você vai ver lá, muito bem claro, que o Bombeiro Civil já estava numa norma federal de segurança do trabalho lá atrás. Porque lá na NR23, antes de 2017, ele apontava o seguinte item. As empresas que possuem equipes de bombeiros internos, tá bem assim na lei lá, na norma. Interno, deverão treiná-los e capacitá-los o mais próximo da realidade do fogo, sem aviso prévio. Tá desse jeito. Direto. No item posterior, as empresas que não possuem bombeiros internos deverão treinar para o manejo de equipamento, vigia, guardas e operários. Então, preparar guardas, vigia e operários para o manejo de equipamento de combate a incêndio. Então, se você entender, lá na década de 80, na NR23, já citava o bombeiro, porque o bombeiro civil está no Brasil desde 1960. Antigo. Quando o surgimento do grande ABC, ali começou o bombeiro civil. E as atividades lá, segundo relatos lá, desde 1666, né? Já vem essa atividade. Aí a gente vai entrar em outros caminhos imperiais. Mas vamos pensar mais moderno agora. Então, o que acaba acontecendo? Então, o bombeiro civil, ele já estava na lei anterior, como bombeiro interno industrial. Ou conhecemos, em muitos lugares, conhecido como bombeiro industrial. Certo? Inclusive, em 2009, tivemos o surgimento da lei 11.901, citando o quê? Bombeiro civil pode atuar no setor público, privado ou sociedade mista. Estado de São Paulo, lei 1.257, bombeiro público municipal, bombeiro público voluntário e bombeiro civil para identificações, áreas de risco e eventos temporários. Organizou isso daí. Essa ideia de alterar a nomenclatura do bombeiro civil, ele vem daquela história do vigilante para o polícia. A vigilante não pode ser polícia privada porque o bombeiro civil pode manter o nome bombeiro. Só, o que acontece? Na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 17, ele fala uma seguinte item. Garante que qualquer pessoa pode associar livremente esse país com objetivos lícitos, proibindo que grupos armados podem caracterizar como até grupos paramilitares. O bombeiro civil difere do vigilante que nós não anda armado. Então a gente acaba podendo, em certa maneira, ostentar, sem caracterizar paramilitarismo, entendeu? O nome bombeiro civil, diferente do vigilante, que é um grupo armado, uma profissão armada. Entendeu? Então tem esses detalhinhos sem tomar cuidado. Um livro de direito constitucional, ele abrange algumas coisas, como uniforme, graduações, divisas, essas coisas que não pode assimilar aos órgãos militares. Se você pegar IT 17 Corpo Bombeiro do Estado de São Paulo, e vai ver lá, na parte de uniforme da brigada e do Bombeiro Civil, fala bem isso. As insígnias do uniforme do Bombeiro Civil não poderão ser similar e nem idêntica ao Corpo Bombeiro do Estado, podendo responder por contravenção penal. Aqui também na NT 17 também aborda esses pontos aí também. Podendo responder por contravenção penal. Entendeu? Então, o que acaba acontecendo aqui, só para finalizar. Hoje, o que está acontecendo? Essa mudança de nomenclatura, porque o bombeiro civil virar brigadista, só volto a bater a frase agora há pouco, nós conversamos, Farias. Se transformar o bombeiro civil em brigadista, então aquele brigadista amador, aquele brigadista que é o operador de máquina, então ele vai dar acúmulo de função para ele? Entendeu? Então não é um critério só constitucional, né? Só critério. Você envolve outros critérios financeiro, econômico, de segurança do trabalho, você acaba. Então, um tema que eu acho o seguinte, para mim eu não levo muito à frente, porque ele é muito complexo, esse tema aí. Vai demorar muito tempo para ter uma alteração. E porque você não é só a esfera, não é só o bombeiro militar querer, não é só o governador querer. Você tem em grupos empresariais, como eu falei, quem garante o bombeiro civil de uma empresa é seguradora. Então o empresário não vai querer se indispor com seguradora por causa de um nome, vamos falar dessa maneira. Entendeu?
O que eu só falo assim, né, Demetrio? Eu só falo esse termo aí. Estão preocupados com o nome, mas eu não vejo a fiscalização. Aí é uma profissão que corre solta, de todo jeito, faz isso, faz aquilo, eu não estou vendo eles aí fiscalizando. E não, eu não sei no seu estado, eu estou falando aqui. Entende? Então, assim, deveria Entendi. fazer o mínimo, né? Fiscalizar. Pô, é outra história isso aí. Aqui eu falo assim, Mas está preocupado com o nome. Tira o bombeiro então, civil para agora eu não preocuparia nem com a fiscalização e não preocuparia com o nome. Eu preocuparia com a palavra chamada atribuição. É. Porque o bombeiro civil, para identificação, hoje, não sei na sua realidade, mas já chegamos a falar sobre isso aí, ele está muito mais como auxiliar de segurança do trabalho que como bombeiro, é um profissional de segurança contra incêndio, dentro da edificação. Eu já falei isso também, entrega de EPIs, tudo, né? Dando aula de integração, fazendo liberação de trabalho, que não está no CBO do bombeiro civil. Assinando as PET também, ou as permissões de Entendeu? Que trabalho. não está dentro do CBO do bombeiro civil. Então, hoje, o que significa para mim isso? Em vez de estar perdendo, gastando dinheiro público, perdendo horas de servidores públicos para discutir nomenclaturas e fiscalizações, deveríamos estar discutindo melhoria de processos de sistema de segurança contra incêndio. Porque se você pegar os gráficos, o Estado de São Paulo, eu puxei os últimos 10 anos no site do próprio Corpo Bombeiro, eles atendem, em média, aí, 2.000 ocorrências, se não me falha a memória, eu tenho isso aqui que depois eu te mando, por ano, de incêndio de edificações que são regulares, que são edificações regulares, que tem a VCB, ou tem a licença do bombeiro. Ou deveriam ter. Isso é absurdo. Isso é modus operandi, em algum momento está falha a segurança contra incêndio. Entendeu? Então, o que acaba acontecendo, só para você entender, hoje estamos tão preocupados com nomenclatura, uniforme, essas coisas, e os gráficos de incêndio só aumentando. Por ser dias, quem acompanhou nas redes sociais, veio fazendo repostagem de 3, 4, 5 lugares diferentes de incêndio. Muitas vezes só dentro do estado de São Paulo. Incêndio de vegetação tomando aí a parte do ecossistema. Então, hoje o número de incêndios está aumentando. E não podemos se dar o luxo de ficar discutindo nomenclaturas, uniformes, se a população, o trabalhador dentro da empresa, o empresário está perdendo seu negócio, o trabalhador está perdendo sua fonte de renda porque empresas estão queimando, o agricultor está perdendo sua lavoura, crianças estão sofrendo com fumaça, com asma, doenças respiratórias, como idosos, e a gente, Sim, muitas né? vezes, preocupado. Mas eu não vejo essa preocupação na parte. Número. Eu não vejo essa preocupação na parte do Estado. Olha só, teve uma situação aqui no estado aqui, bioma de Cerrado. Isso aqui queima o tempo todo. Começa aqui uma de estiagem no mês 4. Né? Então queima esse Cerradão, tem a Chapada dos Veadeiros, tem vários locais aí. O que acontece? Aí tem os brigadistas florestal, né? Que atua, tudo. E tem também o órgão do Estado, só que assim, o efetivo deles é reduzido, né? Já começa a ser reduzido. Não tem homem suficiente. Aí eu vejo assim, uma situação e a comunidade, e a sociedade, também o meio ambiente, aí a questão dos animais, os impactos desses incêndios de vegetação e florestal. Então, assim, vamos para você, Demetrio, que aí é São Paulo. Centro-Oeste aqui é complicado. Aqui é complicado, meu irmão. Se você pegar os 3 estados Centro-Oeste, Goiás aqui é complicado. Tá? Aqui a preocupação é outras situações, e a sociedade, e a comunidade. Entendi. Mas por isso que é bom. Farias, acho que eu tô com 1 minutinho de bateria. Deixar o convite pro pessoal, semana que vem, acompanha a gente aí que nós voltamos. Entendeu? Só, né, o Demetrio, nós falamos de tecnologia, não falei sobre uma tecnologia. Hoje aí que está ajudando muito, né? Também o drone, né? Os drones. Sim. Vamos deixar esse papo de tecnologia para a próxima live? Pode ser. Vamos deixar esse gostinho pro pessoal. A próxima live vamos falar um pouco de tecnologia na área de incêndio, de sistema de incêndio, mais um pouquinho sobre isso aí, segurança, equipamento de segurança contra incêndio, porque se eu tiver 1 minuto de bateria é muito. Entendeu? Demetrio, só que tem um pessoal aqui que comentou aqui, mandar um abraço para eles aqui, ó. Pedro, que parece que formou com você,
Marisa, Rapaz, tem um Marisa, pessoal aqui, verdade. Ezequiel, aluno Tem seu as aí. mensagens aqui. Cris Porto, muito top a live. Jéssica, excelente conteúdo. Aqui foi a tua pergunta. Pessoal, ó, até. Ó, I love you too, Mary Jane. Dragon, que legal, cara. Eu podia deixar qual o lugar que ele tá mandando mensagem para nós, né? Bacana, Sim. bacana. Steph, legal. Soldado Lucas Cruz, boa noite, guerreiros. Sou Né? contato de São Paulo, lá de Ourinhos, São Paulo. Manuel Gonçalves Filho, boa noite, Major. Isso aqui é uma outra história. Esse aqui é uma outra história. Vamos lá. Grande Demétrio, muito conhecimento. Pedro Pereira. O Pedro Pereira era um irmão na minha vida, tá? Veio lá de Portugal pra cá. Começou comigo aqui, cara, virou um irmão, parceiraço mesmo. Marisângela, doutor Demétrio, conhece muito da área de emergência. Mari, psicóloga, que tá fazendo mestrado aí, que eu incentivando ela para seguir a carreira acadêmica. Era técnico de trabalho, formou psicologia, agora está fazendo mestrado em psicologia, bacana. Ezequiel, me formei com o Demetrio na SETSEG, excelente formação, bacana. Deixa eu ver aqui mais mensagem. Parabéns, legal. Bacana, galera. É isso que nos motiva, né, Farias? O pessoal participar, deixar comentário. Também Sim, deixar, quiser participar da live, volta a falar, manda mensagem para nós. Na próxima roda de conversa, entra com nós, entra no bate-papo, né? Porque é um projeto que eu enxergo assim, não é uma coisa minha e do Farias, é do bombeiro, é da segurança contra incêndio, tá? exatamente. E aí, quanto mais cabeças pensantes com fundamentação, que também vem aqui, Farias, falar de YouTube, falar com escutou no TikTok, sem uma referência bibliográfica, sem embasamento de lei, sem trazer fundamentação, é complicado. É Entendeu? complicado. Não seja para tirar uma dúvida, mas se for para agregar, que venha fundamentado, venha com bibliografia, venha com a área ciência, com a ciência aplicada para poder agregar mais o conhecimento, né? Porque Sim, sim. achismo não é conhecimento, né? Então, Exatamente. assim, seja convidado, seja bem-vindo, mais uma pessoa que venha para agregar, ter um diálogo, participar desse debate de forma criativa. Mas maravilha, então, meu irmão. Parabéns a todo mundo que participou, muito obrigado. Gratidão, Farias, meu irmão. Hum. Já estamos com anos aí também projetando essa ideia para pôr em prática Época do dessas Covid. lives. Hã? Época do Covid, 2021. Você mandou aqui Ontem, hoje mandei o aí. primeiro bannerzinho da primeira Deixa, live, né? deixa guardado isso aí. É arquivo, né? Isso é arquivo, é história. E agora essa live cada vez tomando um pouco mais de corpo, Sim. tomando mais proporção, você fazendo baita trabalho, que um tempo que eu não tenho, divulgação, fazendo banner, fazendo tudo apoio nisso aí, entendeu? Cara, obrigado mesmo pelo apoio, pelo cara excepcional que é, pelo profissional excelente que tu é, entendeu? Você também, mestre. Obrigado, viu? E vamos lá, para a semana que vem, o pessoal quiser sugerir temas novos, né, Farias? Alguma coisa, Sim, trazer sim. perguntas para nós debater, tá Fica à livre aí vontade. para a segurança contra incêndio e o bombeiro poder cada vez mais agregar e crescer, tá bom? Vou deixar aí, meu, boa noite, Farias, deixa a tua boa noite, pessoal, a fala é tua. Ô, Demetrio, boa noite para você, boa noite para todos. Obrigado aí, todos ter participado, né? E até pede desculpa, que começa a falar, aumenta a carga de adrenalina, a gente centraliza novamente. Mas é isso, pessoal. A gente está aqui mesmo para somar conhecimento com vocês e aprender com vocês também, principalmente, né, ô Demetrio? Não existe aquele professor que só ensina, ele também aprende. Aprende com os alunos, não é verdade? O melhor professor que aqui sentou primeiro para aprender, para depois Exatamente. ensinar. Esse é o melhor professor, tá bom? Exato. Então, fechou, Farias, Demetrio. Boa noite, bom fica descanso. com Deus. Deus abençoe imensamente a tua família, a tua vida, porque Ele é o Amém. único que mantém a gente todo dia acordando, com fôlego de vida, com saúde, para estar lutando. Também não podemos agradecer essa oportunidade a Ele, porque se Deus não está na nossa vida, nós não somos nada. Então, se hoje nós temos inteligência, conhecimento, capacidade, temos que agradecer a Deus primeiramente. E pedir que Deus Exatamente. abençoe todo mundo, bombeiro civil do Brasil, todo profissional de segurança contra incêndio, todo profissional de segurança do trabalho,
porque se muitos pais de família podem voltar para os seus lares e garantir suas rendas, porque profissionais da segurança do trabalho, profissionais da segurança contra incêndio, estão acordando todo dia de manhã e na luta também para proteger trabalhadores desse país, garantindo que o sistema econômico continue funcional. Parabéns e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Valeu, Demetrio. Valeu, pessoal. Boa noite.